Pessoal, agora exercício 8 da lista, ok? Bom, eu não vou passar todos os exercícios, porque esse vídeo é só para tirar algumas dúvidas, tá? E para que vocês pratiquem também. Então vamos lá. O exercício 8. Quem pensa mais? 0,2 mol de benzeno, C6H6, ou 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol, C2H6O. Bom, como que eu vou relacionar? Um está me perguntando em mol e o outro me perguntando em átomos e moléculas, né? No caso, número de Avogadro. Como que eu vou estabelecer essa regra aí para descobrir um valor em comum, que é a massa das duas substâncias? Bom, é fácil. Lá no aquele nosso ciclo, eu consigo estabelecer 4 grandezas, ok? Então, o benzeno está me perguntando em mol. E o valor que ele quer descobrir é o valor em massa. Mas dá para eu relacionar esses valores. É só descobrir a massa que eu tenho em 1 mol. A mesma coisa eu posso fazer com o etanol. Ele está me perguntando em átomos. Ele não está me perguntando em mol. Mas dá para relacionar átomos com massa. É só descobrir a massa que eu tenho em 1 mol. E assim eu estabeleço esses valores, ok? Então, como podemos então fazer essa questão? De qualquer forma, você tem que descobrir a massa de 1 mol. Isso é obrigatório, senão você não vai conseguir relacionar os outros valores. Então, vamos lá. A primeira substância do exercício 8 é o benzeno. O benzeno ele tem a massa C6H6. No enunciado está fornecendo para você que a massa do carbono é 12 e do hidrogênio 1. Porém, observe os índices aqui, ó. Eu consigo achar a massa de 1 mol multiplicando o valor de massa pelo índice, ok? Bom, o carbono ele tem a massa 12 e nessa substância existem 6 átomos de carbono. Então, como que eu posso representar aqui? Apenas multiplicar pelo meu índice a massa. Então, vai ser 12, que representa a massa do carbono, vezes a quantidade de carbono, mais a massa do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de hidrogênio que existem na molécula, no caso 6. Bom, o total vai dar 78 gramas, ok? Então quer dizer que em 1 mol eu tenho 78 gramas, que é a soma da minha molécula, a soma de todos os átomos, da massa de todos os átomos. E nessa massa existem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de benzeno. Porém, eu vou trabalhar o número de Avogadro? Não, eu vou trabalhar apenas os valores em mol, porque ele quer saber a massa que tem em 0,2 mol de benzeno. Não sei a massa, x, e aqui não me interessa também. Aqui já está estabelecida a minha regra de 3. 78 vezes 0,2 dividido por 1. Que é igual a 15,6, ok? Bom, nosso próximo exercício deixa eu consultar o etanol. O etanol, ele tem a massa C2H6O, ok? Bom, no enunciado está fornecendo o valor para você. O carbono ele tem a massa 12, o hidrogênio tem a massa 1 e o oxigênio tem a massa 16. Quantos carbonos eu tenho aqui presente na molécula? 2, então vai ser 12 vezes 2, mais a massa do hidrogênio, que é 6, que é 1, porém eu tenho 6 átomos de hidrogênio, então vai ser 6 vezes 1, mais a massa do oxigênio. Observe que o oxigênio não tem nenhum índice, quando não tem nenhum índice é 1, ok? Então, a soma então vai apresentar 46 gramas, ok? Bom, aqui eu já achei a massa de 1 mol de etanol. Então vamos estabelecer as regras aí.
Em 1 mol de etanol tem a massa de 46 gramas. Em 1 mol tem quantas moléculas, quantos átomos? Aquele número fixo lá, que é o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, como que vai ficar a nossa conta? Ele está me perguntando em mol, valor em mol? Não, ele não está me perguntando em mol. Ele está me fornecendo um valor em átomos e moléculas. Ele quer saber o valor em grama. Ele me forneceu o valor de 2,4 vezes 10 elevado a 23. Ele quer descobrir o valor em grama, que é o meu x grama. Eu não sei quantos gramas representam essa quantidade de moléculas. Então vamos lá. 6 vezes x vezes 6 vezes 10 elevado a 23, 46 vezes 2,4 vezes 10 a 23. 46 vezes 2,4 vezes 10 elevado a 23. Observe o seguinte, ó. Aqui eu não tenho potência. Então, eu vou multiplicar apenas a base e continuar o mesmo valor de potência. Mas, na minha divisão, que o x o 6 vezes 10 elevado a 23 multiplicou o x, logo ele vai dividir, aqui sim uma potência. Então vamos resolver primeiro essa primeira parte, depois vamos para a segunda parte. 46 vezes 2 vezes 2,4 vezes 10 a 23 vai dar o valor de 110,4 vezes 10 a 23, ok? Dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Aí sim, aí eu tenho uma divisão de potência. Bom, vamos lembrar um pouco de potência aí. Divisão de potência divide a minha base e subtrai os meus exponenciais, a minha potência no caso. Então como que vai ficar aqui? 110,4 dividido por 6 e depois eu faço a subtração da minha potência, que no caso por ser uma divisão. Então 110,4 dividido por 6 terei o valor de 18,4 vezes 10 elevado. Bom, aqui como é uma divisão, eu vou ter elevado a 23 menos o valor que eu tenho aqui na minha divisão, que é 23 também. Bom, 23 menos 23 é zero, logo anulo a minha potência. Então o valor que sobrou é apenas o quê? 18,4 gramas. Então a pergunta então foi a seguinte: quem pesa mais? 0,2 mols de benzeno ou 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol? A resposta é a seguinte: 2,4 vezes 10 elevado a 23 moléculas de etanol, por ter a massa maior. Enquanto ele deu 18,4, o outro apresentou apenas 15,6 gramas, ok? Bom, exercício 8 finalizado.